Seguindo agora aqui o nosso roteiro, nós temos a pergunta agora é do Ricardo. Ele diz aqui ao pastor: é correto, em nome do amor, devemos deixar de mostrar o que é certo e o que é errado, pastor? A nossa resposta é não. Não deve haver justificativa para uma situação dessa. Então, nós queremos dizer que é uma situação que deve ser considerada. Será que Jesus e os seus discípulos não tiveram amor quando criticaram as mentiras dos fariseus? O apóstolo Paulo faz uma pergunta dizendo assim: fiz-me inimigos dos Gálatas quando critiquei o envolvimento deles com outro evangelho pregado pelos judaizantes? Ele diz em Gálatas capítulo 4, versículo 16: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo-vos a verdade? E há hoje pessoas muito melindrosas que preferem omitir para não desconsiderar ou não descontentar, seja parente ou seja amigo, conhecido, e às vezes encobre a coisa, mas não é um ato que deve assim fazer. Pastor, aproveitando aí a pergunta do nosso consulente, ainda nessa área, pastor, o senhor poderia mostrar algum exemplo de práticas sem apoio bíblico, de alguma igreja que se vangloria de ser a única igreja verdadeira e acusa todas as demais igrejas de sectárias? Sim. Quero apontar a Congregação Cristã no Brasil. É uma dessas igrejas, enquanto ao mesmo tempo ensinam a sua irmandade a não ler nem estudar a Bíblia, sob o falso fundamento de que a letra da lei mata. Isso é uma aberração. Pessoa carrega uma Bíblia para exibir, para dizer que é crente, só que não sabe nada da Bíblia. Aí nós encontramos pessoas que dizem para nós na rua: irmão, tem uma palavra? Quer dizer, tem uma palavra da parte de Deus? Ora, por que a Bíblia está na sua mão? Você é um ser autônomo, criado à imagem de Deus. Você deve estudar a Bíblia Sagrada e admitir quando você tem uma parte da Bíblia que lhe é mais oportuna ler por uma circunstância pela qual está passando. Ora, busca a Bíblia, dobra o joelho, vai saber a vontade de Deus através da Bíblia Sagrada. Mas não. Fica perguntando: você tem uma palavra, irmão? Aí está o problema de omitir, de desobrigar as próprias pessoas da Irmandade para não ler Bíblia, porque você vai perder o favor de Deus. Você vai ficar uma pessoa sem alegria. Ora, se a Bíblia declara em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer que se eu ler a Bíblia, eu vou perder a alegria da minha salvação? Isso não é ensino que se possa transmitir de dizer que a letra da Bíblia mata. Isso é aberração, e quando fazemos essa declaração, não é por falta de amor, mas pela obrigação que temos de impedir que milhares de pessoas que são analfabetas na Bíblia, por aceitar um ensino errôneo, segundo o qual ler ou estudar a Bíblia é prejudicial para a própria pessoa, se apegando a uma interpretação descabida da Bíblia, e como ensina que a Bíblia foi feita para ser pregada e não discutida, ninguém pode alçar a sua voz e contestar ao ensino dos anciãos, que têm um entendimento correto acerca da Bíblia. Então fica prejudicado. Prega um evangelho segundo a essa própria organização,
sem apoio da Bíblia. Agora, temos que falar? Está errado, porque essa gente vai à casa dos nossos irmãos e vai lá dizer, olha, seu pastor é ladrão, seu pastor é isso, a comida que você come lá na igreja é requentada, o seu pastor teve que estudar a Bíblia, teve que preparar o seu sermão. Nós aqui não, a nossa comida sai quentinha na hora. Ora. Abrir a Bíblia sem ter estudado o texto bíblico, separando um contexto de um texto, lê um texto isolado e vai falar para ele, mas falar o quê? Se ele não leu nada, não sabe nem o contexto, dá uma interpretação errônea. Isso é mal. Será que podemos ajudar através de uma exposição assim? E o próprio Senhor Jesus falou que o Espírito Santo nos lembraria do que temos lido, do que temos aprendido. O que essa pessoa vai lembrar se ela não estudou, pastor? É um adivinho, porque ela não leu. O Espírito Santo não pode fazer lembrá-la. O Espírito Santo é adivinho para pôr na mente de uma pessoa aquilo que ela não leu? Por isso que nós temos o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Genericamente a palavra lei aí está se referindo a toda a Bíblia. Examina a Bíblia Sagrada. Continuando ainda, pastor, nessa linha, temos mais uma pergunta. O senhor poderia citar algum exemplo desse modo errôneo de comunicar a palavra de Deus? Sim. E isso nós fazemos também até com determinados membros de igrejas evangélicas que nos procuram, querendo estudar a Bíblia. Nós apontamos a nossa base bíblica para conceder este estudo. Mateus 28, 19 e 20. O que é que Jesus falou ali? Vou ler. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Estou lendo literalmente o que está na Bíblia. Agora, comentário. Ora, se Jesus ordenou em primeiro lugar que aqueles que não conhecem a Bíblia sejam primeiro ensinados, como lemos, ensinando-os, nós temos aqui na igreja 2 cursos, a vida frutífera e ensinamentos catecúmenos, ou seja, dando orientação aos novos irmãos para eles estarem por dentro da Bíblia Sagrada. Depois, sim, nós vamos aceitá-los a membresia através do batismo nas águas. Então não vamos, uma pessoa se entrega a Jesus, daqui uma semana está sendo batizada, não sabe nem por que está sendo batizada, não foi orientada, ninguém cuidou dessa pessoa. Então aí está errado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como uma pessoa pode ensinar a outra a não ler a Bíblia Sagrada, onde estão os ensinos de Jesus? Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, essa pessoa não conhece nada da vida de Jesus. É um cristão, mas não sabe nada da vida do seu líder, que é o próprio Jesus. Agora, como é que pode essa orientação estar correta se o próprio Jesus, em João 5,39, ele faz uma declaração: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Então, cada evangelho tem uma particularidade que pode ser diferente do outro. Um escreveu sobre um fato,
outro escreveu sobre outro fato, de modo que a vida completa de Jesus estão nos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e João, que se diferencia falando de um tempo da vida de Jesus antes de tomar forma humana, quando ele vivia na eternidade, como diz João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Onde eu vou encontrar isso? Nos evangelhos. Como termina João, no capítulo 20 do seu livro, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Que beleza! Estas coisas foram escritas para que creias que Jesus é o Cristo, o ungido, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E ele conclui mais, Jesus fez muito mais do que está escrito. Acredito que não haveria livros no mundo todo, usando aí de uma figura de linguagem, de exagero, mas que, lendo, nós vamos entender e podemos contar a vida de Jesus e fazer citação de textos bíblicos, porque a Bíblia é um livro livre para nós lermos.